A paz do Senhor, meu amado irmão, minha querida irmã, meu distinto amigo, os meus alunos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês neste momento de uma maneira poderosa. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita, trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, as lições aí desse terceiro trimestre da CPAD. E hoje nós temos uma lição cujo título ele é bastante sério e que de uma certa forma traz uma certa incomodação para alguns trabalhar com esse tema, pois vivemos dentro de um contexto onde tema como esse já não é mais tratado. Infelizmente, até mesmo dentro da comunidade cristã, assim, tratar de uma maneira bíblica, mesmo porque a gente percebe que o projeto que Satanás ele tem utilizado nos últimos tempos para destruir, tentar destruir, já que ele não consegue a igreja, mas pelo menos para atingir a igreja, para atingir a Deus e para destruir a sociedade, ele parte exatamente da questão do ataque à família. E quando nós falamos em família, dentro do âmbito cristão, nós estamos falando do modelo de família que nós temos na Bíblia, que é a família constituída a partir da união, do casamento entre um homem e uma mulher, e aí dos filhos gerados a partir desse casamento. Então o casamento ele tem sido atacado, esse casamento judaico-cristão ele tem sido atacado constantemente, e infelizmente o inimigo ele tem ganhado terreno nesse espaço, nessa área do casamento, da família, pois nós sabemos que hoje já há uma fragilidade muito grande em relação à união conjugal e no tocante mais especificamente à dissolução de um casamento. No passado havia um maior cuidado, um maior temor a Deus e inclusive as próprias leis, inclusive do nosso país, protegia mais a família, protegia mais a união, o casamento. Hoje nós vivemos dentro de um contexto onde questões como o divórcio, que é o tema dessa lição que estarei apresentando, nós vivemos num contexto onde nunca foi tão fácil desfazer, ou pelo menos em termos legais, um casamento. Hoje até quem diga que é mais fácil divorciar do que casar. Porém nós sabemos que no passado o divórcio era algo bem mais difícil, e o próprio adultério era, de uma certa forma, era punido, era algo que a lei via como um erro contra a família, contra o casamento. Mas infelizmente vivemos tempos bastante nebulosos e, por incrível que pareça, até mesmo aquele setor da sociedade no qual deveria ainda lutar e preservar pela questão da família, hoje infelizmente muitas das suas lideranças já estão aí no segundo, terceiro casamento, já não tem nenhuma moral, já não tem nenhuma condição de estar combatendo o erro. E nós temos a oportunidade de uma maneira, é claro, procurarei falar de acordo à Bíblia, sem também ser radical, sem ignorar a realidade humana, a condição humana de seres falhos, pecadores, mas nem por isso deixamos
de falar aquilo que a Bíblia de fato apresenta. Por mais que esse discurso ele pareça ser, hoje, ele parece soar bem mais pesado, um discurso duro, bem mais duro do que no passado. Porque hoje, não só no tocante ao casamento, ao divórcio especificamente falando, mas no tocante às verdades bíblicas, a andar segundo a palavra de Deus, isso para muitos já tornou algo difícil. Bem, então o título da lição é exatamente a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio, ele não é algo novo, já no passado, já na antiguidade acontecia o divórcio. Nós temos aqui já lá desde o início da nação de Israel, nós já temos lá, havia leis que de uma certa forma regulamentavam, não necessariamente o divórcio como nós conhecemos, mas pelo menos o que era chamado naquele contexto de carta de repúdio. Já havia algumas leis que tentavam regulamentar essas questões. Portanto, nós temos aqui diante de nós, repito, um tema muito difícil de lidar, mesmo porque, além da seriedade do tema, há a questão de que hoje já não há muita aceitação do que a Bíblia fala em relação a essa temática. Mas uma coisa nós temos que aprender, que a Bíblia é diferente do que tem acontecido com a educação, por exemplo, brasileira, onde infelizmente as escolas e as próprias universidades elas estão se adequando ao público, se adequando cada dia mais ao aluno, quando no passado era o aluno que deveria se adequar à instituição de ensino. Então hoje nós não podemos querer também fazer com que a Bíblia, o ensinamento bíblico, ele venha agora adequar a esse público, a essa geração, ao homem do século XXI. Sempre o caminho será o inverso. Nós, cristãos, todos aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus, devem tomar a Bíblia como um manual de fé e prática e não tentar adaptar a Bíblia às suas conveniências, ao seu ponto de vista, mas pelo contrário. Nós é que temos que nos adaptar, que temos que nos dobrar, deixarmos ser instruídos pela palavra de Deus. Portanto, está aí o título da lição, a sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo aí em Mateus 19:6, ele vai aparecer na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo sem comentá-lo nesse momento. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, não separe o homem. Há muitos questionamentos já na atualidade em torno ao entendimento desse texto, e nós iremos colocar o nosso, não necessariamente o nosso, mas tentar apresentar o que a Bíblia de fato ela apresenta ao fazer essa afirmação. Aí a verdade prática da lição nos apresenta: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Temos aqui essa verdade prática, a verdade que deve ser posta em prática, quando é nos apresentado que o modelo bíblico do casamento, em primeiro lugar, ele é heterossexual, ou seja, biblicamente só é possível o casamento entre homem e mulher, entre o macho e a fêmea, para ser mais científico. Então esse é o primeiro princípio inegociável da palavra de Deus, que casamento aos olhos de Deus é somente entre macho e fêmea. A segunda verdade é que esse casamento, à luz da Bíblia, ele é monogâmico.
ou seja, o homem só pode casar com uma mulher, a mulher só pode casar com um homem, ou seja, só pode ter um só marido, o homem só pode ter uma mulher. E não mais do que isso, porque aí a bigamia, a poligamia, à luz da Bíblia, ela é condenável. Ainda que num dado contexto histórico, por questões culturais, tradições, etc., nós temos inclusive homens que conheciam a Deus terem mais de uma mulher, mas isso, a atitude dos homens de Deus, inclusive as suas falhas, elas não são escondidas na Bíblia e não são parâmetro para que de fato nós venhamos analisar o que Deus pensa sobre o casamento. E uma outra verdade é que o casamento ele é indissolúvel. Essa eu diria que é a parte mais difícil de se lidar na atualidade, principalmente porque o cristão não tem nenhum problema em perceber que o casamento é entre pessoas de sexo diferente, que ele é monogâmico, mas quanto à indissolubilidade do casamento, muitos já têm uma dificuldade muito grande em entender isso. Porque nós sabemos que tudo que é humano, ele é passageiro, ele é tendente a fracassar, a acabar. Porém, quando a Bíblia ela nos apresenta esse princípio de que o casamento ele é indissolúvel, está tratando o casamento não apenas no aspecto humano, mas também no seu aspecto espiritual. Porque Deus ele é testemunha do casamento e à luz da Bíblia, o que nós podemos aprender que o casamento a união ela só acaba, essa é a vontade última de Deus, é que o casamento só pode ser dissolvido com a morte de um dos cônjuges. Esse é o único, vamos dizer assim, motivo justo, motivo, vamos dizer assim, aceitável ou aceitado diante de Deus, exatamente porque quando um morrer, o outro estará livre do compromisso. No demais caso, ainda naqueles casos que a Bíblia dá uma permissão, mas a gente sabe que no fundo é resultado da corrupção do homem, é resultado do pecado em última instância. Bem, então nós vamos trabalhar com esse tema, como falei, não é um tema fácil, mas antes de adentrar no texto, na leitura bíblica em classe da lição, falando em relação à questão do casamento, como é indissolúvel, uma união divina, eu quero já adiantar o que eu penso e julgo que o meu pensamento esteja à luz de um contexto bíblico maior, é que o casamento, ele por si só, o casamento, ele é uma instituição divina. Por si só, o casamento é uma instituição divina. E quando eu digo aqui instituição divina, eu não estou falando, apelando ao aspecto religioso. O casamento, não podemos confundir instituição divina com instituição religiosa, são coisas totalmente diferentes, ainda que alguns julguem como sendo a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer do casamento como instituição divina? Eu penso que o casamento, enquanto instituição divina, eu parto do princípio de que, independente da religião, alguém seja religioso no sentido de frequentar a religião ou não, que alguém creia na existência de Deus ou não, independente de qualquer inclinação religiosa ou religiosa, o casamento é uma instituição divina.
Isso quer dizer que Deus, ele está para a família. Deus, ele tem interesse em abençoar a família. Ele tem interesse em abençoar o casamento de qualquer homem, de qualquer mulher. Então não podemos pensar no casamento como sendo uma questão religiosa e que Deus ele está interessado apenas no casamento daquele que é religioso, do crente, do católico, do espírita. Não. Casamento não é uma questão religiosa. Casamento ele não pode estar limitado à questão religiosa. É claro que aqueles que têm uma religião cujo centro é Deus e a sua palavra, eles desfrutarão, ou eles terão a possibilidade de desfrutar mais da presença de Deus, das bênçãos divinas, uma vez que ele vai buscar mais, não que a busca em si, pelo fato de buscar em si que Deus tenha que dar algo para alguém, mas pelo fato dele colocar Deus como sendo o centro da sua união, uma vez que deve-se levar em consideração a liberdade humana de querer agir por sua conta própria ou querer buscar na palavra de Deus uma orientação divina, como viver melhor, como ter um casamento mais direcionado por Deus. Mas o que eu quero dizer, enquanto instituição divina, é que todo casamento, uma vez que homem e mulher, que o macho e a fêmea, eles se casam, Deus faz parte dessa união. Sei que alguns não concordam com isso, mas como eu não vejo casamento como uma questão meramente religiosa, portanto, eu penso que quando um homem e uma mulher assumem um compromisso de casar-se, Deus está ali presente e essa união ela é selada diante de Deus, mesmo que alguém sequer creia na existência de Deus. É a forma como eu penso, biblicamente, o casamento à luz da vontade de Deus. Ou seja, Deus está interessado em todo e qualquer casamento. Deus, ele tem uma bênção para todo casamento, desde que o homem e a mulher, eles procurem de fato honrar a aliança do casamento. Desde que eles de fato sejam fiéis um ao outro, ainda que não tenham conhecimento de Deus, porque o casamento, enquanto uma instituição divina, repito, não pode ser confundido como uma instituição religiosa. Sabemos que, infelizmente, há na prática quem pensa que Deus está interessado só no casamento dos crentes ou de alguém que é religioso. Mas não, discordo plenamente. Deus tem interesse, ele é testemunha da tua união com a mulher da tua mocidade, sendo tu cristão ou não. É desse princípio, é desse lugar que eu estou falando. Bem, a leitura bíblica em classe, está aí no livro de Mateus, capítulo 19, 1 ao 9, nos diz o seguinte, o primeiro verso de Mateus, capítulo 19, o verso 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Aí Jesus ele estava em um determinado lugar, discursando. Quando ele termina uma série de discursos ali na Galiléia, ele sai e ele dirige-se para os confins da Judéia, como o texto aqui está dizendo, além do Jordão. Uma vez que o primeiro verso aí do capítulo 19 faz menção que essa saída de Jesus da Galiléia para os confins da Judéia se dá depois de uma série de discursos, alguém já pode questionar, mas que discursos eram esses? Se você for analisar no capítulo anterior, o capítulo 18 do livro de Mateus, nós vamos ver que dentre lá os discursos, pelo menos Jesus, eu destaquei aqui,
alguns desses discursos. O primeiro é Jesus exatamente discursando sobre o maior, quem era o maior no reino dos céus. Não necessariamente ele puxa esse discurso, mas porque alguém começa de uma certa forma a puxar esse assunto em relação a quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus então ele traz aí ensinamentos para os seus discípulos. É quando ele toma uma criança no colo e diz que se alguém não se tornar como uma criança, que o maior no reino dos céus, era necessário que alguém se tornasse como uma criança. E a ideia de uma criança fala da pureza, da falta de pretensão, de expectativas. A criança, de fato, ela vive o instante. Ela vive o instante na sua pureza. Então, mostrando que o maior seria, em poucas palavras, o mais humilde. Porque o humilhado, à luz da Bíblia, é aquele que se humilha, que será exaltado. Portanto, o maior no reino dos céus é exatamente aquele que for menor. É algo meio paradoxal. Também, um outro discurso que Jesus profere em relação aos escândalos, aos tropeços que eram inevitáveis, mas ai daqueles por quem viesse o escândalo. Então, um ensinamento maravilhoso, atual, como todos os ensinamentos de Jesus, mostrando que são inevitáveis os escândalos, mas ai daquele por meio do qual vier os escândalos. Era um outro discurso que Jesus proferiu. Também ele traz o discurso sobre, ele traz uma parábola, que é a parábola das 100 ovelhas, quando uma se desgarrou e o pastor então deixa lá no aprisco as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida, mostrando o valor daquela ovelha, o valor de uma alma para Deus, uma vez que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro perdido. Bem, então nós temos aí, após essa série de discursos, também nessa parábola aí da ovelha, do buscar da ovelha, Jesus traz um ensinamento clássico sobre o perdão. Quando alguém pergunta se deveria perdoar alguém 7 vezes 7, ele diz não só 7 vezes 7, mas se possível 70 vezes 7, e isso, de acordo com os estudiosos, é por dia, mostrando a necessidade do perdão entre as pessoas. Bem, então depois dessa série de discursos, Jesus então ele vai sair da Galileia para os confins da Judéia e além do Jordão. E aí o verso 2 diz que seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Ou seja, geralmente as multidões seguiam a Jesus, a maioria delas interessadas em ser beneficiado com uma cura, um alimento, alguma coisa dessa natureza, os milagres, interessado nos milagres. Não é diferente na atualidade. Geralmente as multidões, a resposta das multidões ao evangelho é uma resposta muito fraca, porque as multidões buscam interesses imediatos, mas geralmente aqueles que respondem de uma forma significativa, de uma forma de fato verdadeira ao evangelho, são aqueles que geralmente fazem parte da minoria, que são não apenas multidão, mas são os discípulos, os seguidores, aqueles que escolhem andar e aprender com Jesus. O certo é que aqui uma multidão seguiu a Jesus e ele então, como sempre, abençoava aquela multidão, muita gente, e ele as curou, boa parte daqueles que precisavam. E aí no verso 3 diz então que então chegou ao pé dele, ao pé de Jesus, os fariseus tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui nós temos uma pergunta capciosa dos fariseus, que sempre tinham como objetivo maior colocar Jesus em uma situação desconfortável para desacreditá-lo diante da multidão. Então eles perguntam a Jesus
exatamente sobre um tema que é o calcanhar de Aquiles em todos os tempos, que é sobre a questão do separar-se da mulher, abandonar, divorciar, desquitar, repudiar, seja qual for o contexto histórico. Bem, então, ao perguntar a Jesus, eles querem exatamente colocar Jesus numa situação difícil e, ao mesmo tempo, eles buscam, de uma certa forma, um motivo para poder, quem sabe, ouvir de Jesus alguma coisa que pudesse chancelar a perversidade dos seus corações em estar abandonando a sua companheira por qualquer coisa. Então a pergunta é exatamente essa: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui eles já de uma certa forma faz uma leitura daquilo que eles percebiam na prática, no dia a dia, ou até mesmo no passado, e que de uma certa forma, já lá no livro, no Deuteronômio, na Antiga Aliança, no livro chamado Os Livros da Lei, havia uma certa permissão para a carta de repúdio. E segundo aí as leituras também, elas não são uníssonas, e há leituras que dizem que por qualquer motivo poderia o homem abandonar a sua mulher desde que ele desse uma carta de repúdio para ela. Então eles fazem essa pergunta para Jesus, e aí o verso 4 nos diz o seguinte: ele, porém, ele quem Jesus, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Aqui Jesus já leva a discussão para um outro nível, porque ele é como se a princípio ele estivesse fugindo da pergunta, mas não era o caso. Ele vai exatamente invocar aquilo que está lá desde Gênesis, quando Deus cria o macho e a fêmea, homem e mulher, sua imagem e semelhança, para poder mostrar que o fato de terem sido criados macho e fêmea, e depois os terem unido por meio do casamento, e eles se tornaram uma só carne, e aí Deus estava juntando, ao tornar uma só carne, não há como separar duas carnes que se tornam uma só. E aí, então Jesus leva a essa reflexão: olha, no princípio o Criador fez macho e fêmea. O homem fez o macho e a fêmea. E aí no verso 5 ele diz: e disse, ou seja, Deus disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Nós falamos desse tema de uma só carne na lição passada. Ou seja, aqui Jesus está ensinando que no princípio Deus, ao criar o macho e a fêmea e dar a ordem que eles deixassem pai e mãe, e o homem uniria a sua mulher e os dois se tornariam uma só carne. E é interessante a gente observar que se o homem deveria deixar pai e mãe, e uma vez que Deus criou o primeiro casal, que eles foram gerados, vamos dizer assim, criados por Deus, Deus seria então o pai deles, necessariamente eles não teriam uma mãe. A mãe, em termos de matéria, seria a própria terra, a mãe terra, vamos dizer assim, da qual eles foram tirados. Mas nós vimos aqui que a primeira união, ao ser tirado da mãe da terra, Adão tirado da terra e Eva tirado de Adão, que antes era terra e se tornou homem, os dois foram unidos por Deus. E agora há uma ordenança que a geração, os filhos, a partir de então, eles abandonassem a casa do pai e unisse a sua mulher, no caso o homem, a mulher ao seu esposo, o homem à sua mulher. Então o que nós temos aqui? Aí então no verso 5 ele vai dizer que portanto o homem deixaria pai e mãe, unisse a sua mulher,
e tornaria uma só carne. E aí o verso 6, Jesus diz o seguinte: assim, uma vez unindo os dois, se tornando uma só carne, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto aqui, essa parte final do verso 6, o que Deus ajuntou, não separe o homem, tem sido usado por muitos e discutido por muitos. Até que ponto a sua união, o seu casamento foi uma união divina? Que muitos alegam, não, mas não foi Deus que nos uniu. Nós que resolvemos nos casar, mas eu não posso dizer que a minha esposa ou com quem eu estou hoje casado, que foi Deus que nos ajuntou. Então, se não foi Deus que nos ajuntou, nós podemos separar. Esse é o discurso, inclusive, de muitos que se dizem cristãos. Ah, não, mas aí está falando daquilo que Deus uniu, que o homem não pode separar. E aí, não é por acaso que eu falei que o casamento é uma instituição divina e não religiosa. E aí esses que dizem que o seu casamento não foi uma união divina, portanto não foi Deus que a juntou e então eles podem se separar, eles estão exatamente confundindo o casamento como sendo uma união religiosa e não uma união divina. Então não é pelo fato de você não ter casado numa igreja, no padre, lá no pastor, etc, etc, não importa. Se você assumir um compromisso de casamento com alguém, você está casado de acordo às leis de Deus e dos homens, quando eu falo de Deus no sentido do compromisso assumido com a pessoa, e de acordo à lei, no caso dos homens, a instituição do casamento, no caso, dentro do âmbito cristão, nós vimos como um casamento civil, reconhecido por lei. Então, uma vez que você assumir esse compromisso e você está legalmente casado, isso também está ligado diante de Deus. E Deus, ele é testemunha do teu casamento. Deus fez parte dessa união. E nesse aspecto aqui, enquanto instituição divina, Deus ajuntou homem e mulher em casamento, independente dele ser cristão ou não. Assim eu penso à luz de um contexto bíblico, da minha formação bíblica e do que eu penso à luz da Bíblia. Sou acompanhado por todos os pensadores quanto ao assunto? Certamente não, mas também não me preocupo com isso. Não tenho nem um pouco de preocupação com isso. Então eu julgo que, uma vez, já que eu parto do princípio, o casamento é uma instituição divina e não uma instituição religiosa, aquele que se casou está legalmente casado, ele se tornou uma só carne diante de Deus. Deus foi testemunha dessa união. Portanto, Deus a juntou e o homem não pode separar. Eu não estou querendo dizer com isso que, por N questões que envolvem a nossa pecaminosidade enquanto ser humano, porque é bom deixar bem claro que quando nós nos tornamos cristãos, nós não deixamos de ser pecador, viramos santo, nada disso. Somos pecadores, a única diferença é que são pecadores constantemente arrependidos, que pedem e buscam constantemente a misericórdia de Deus para não voltar às velhas práticas. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Deus ajunta homem e mulher, macho e fêmea, por meio do casamento. E uma vez casada, Deus ou casados, Deus é testemunha dessa união. Aí no verso 7, Jesus prossegue. Disseram-lhe eles: então,
uma vez que Jesus está dizendo que o casamento é indissolúvel, eles então agora querem questionar Jesus, trazendo agora Moisés para dentro da discussão. E aqui, quando eles apresentam Moisés, aqui ele está apresentando a Torá, a escritura de então. Uma vez que o próprio Jesus se utilizava da escritura que já existia, que era exatamente a Torá, os salmos, os profetas, a lei, etc. Bem, então nós temos aí que agora eles invocam a Moisés dizendo: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui há uma discussão também teológica muito grande, porque a maioria dos estudiosos vai dizer que o que Moisés permitiu, mandou, não é bem que ele mandou, foi diante de uma situação que o próprio homem criou, ele tinha que dar uma solução. Não seria a carta de divórcio, mas seria uma carta de repúdio. Seria algo bem mais simples, que seria algo bem contextualizado, algo, vamos dizer assim, que tinha uma formalidade, é claro, porém não era algo, vamos dizer assim, tão sério como o divórcio em termos jurídicos, em termos legais. Mas havia, é claro, uma validade, uma legalidade nessa carta de repúdio. Então eles perguntam, então por que Moisés mandou carta de divórcio? Ou, numa outra versão, mandou repudiar, carta de repúdio, e repudiar a mulher. Aí o verso 8, Jesus vai responder, e disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Aqui, ao Jesus dizer que Moisés ordenou, ou permitiu que o homem repudiasse a sua mulher, ao dizer que foi pela dureza do coração, ele fala exatamente pela natureza pecaminosa do homem. Essa foi a razão, já que o problema estava criado, Moisés tinha que dar uma solução. E é importante que Jesus diz o seguinte, olha, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, ou seja, dar a carta de repúdio. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, mas quando ele coloca aqui, mas no princípio não foi assim, ele está exatamente invocando a instituição primária do casamento por Deus. Que o homem deixaria pai e mãe, unir-se a sua mulher, se tornaria uma só carne. Portanto, o que Deus estava unindo não separaria o homem. Ou seja, no princípio, o casamento, ou seja, a base do casamento, a vontade última de Deus, o casamento ao ser criado é para que não houvesse rompimento. Então, no princípio, não era assim. É isso que Jesus está dizendo aqui neste momento. Aí o verso sequente, o verso número 9, ele diz o seguinte, olha, eu vos digo, ou seja, Jesus agora está trazendo um novo mandamento. E é bem importante nós observar que toda a lei, os salmos, os profetas, eles apontavam para Jesus, e Jesus agora ele vem fundar a nova aliança. E quando ele usa a expressão eu vos digo, ele está dizendo, olha, a partir de agora, na nova aliança, é assim que deve ser o relacionamento do casamento. É isso que ele está dizendo. Então ele vai dizer, olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, que abandonar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, que dentro de uma linguagem, vamos dizer assim, mais atualizada, é claro que a prostituição aqui tem uma ideia assim bem mais geral, não só condenando o adultério em si, mas toda prática sexual fora do casamento engloba dentro aqui nesse contexto aqui engloba dentro da prostituição. Então ele vai dizer, olha, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, quem deixar sua mulher, a não ser que tenha havido
prostituição, a mulher tenha adulterado, tenha traído o marido, e é interessante observar que dentro de um contexto maior da Bíblia, o mesmo também serve para o homem ter adulterado, ter traído a sua esposa, é o mesmo que serve, a gente vai ver que à luz de um contexto maior do Novo Testamento, isso fica bem mais claro. O próprio Jesus, ele veio de uma certa forma ressignificar o papel da mulher, ou a importância da mulher, dentro de uma cultura, né, extremamente machista, vamos dizer assim, claro, numa visão nossa, que essa ideia de machismo, patriarcal, isso tudo é uma leitura do homem moderno em relação à cultura passada. Naquele tempo, é claro que eles não viam necessariamente dessa forma. Mas dentro de um contexto onde a mulher, de fato, ela era só um objeto, basicamente tratada como um objeto do homem, Jesus veio ressignificar o papel, o valor da mulher, como igualdade com o homem, igualdade enquanto ser, enquanto pessoa, não igualdade de papéis, como nós vimos aí essa banalização aí do feminismo na atualidade. Bem, então ele vai dizer que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, ele comete adultério. Você deixou a sua mulher casada, abandonou a mulher, repudiou, deu caça de repúdio, de divórcio, e casar com outra, comete adultério, é o que Jesus ensina. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se não houve infidelidade, e o marido, no caso, abandona a mulher e ele casa com outra, ele comete adultério, e ela casar com outra, comete adultério. Esse é o ensinamento de Jesus aqui. Sem rodeio nem nada. É um discurso duro, difícil, sim. Aí é claro que a gente está falando sobre a sutileza da normalização do divórcio. A lição ela não vai se explorar de uma maneira muito profunda o tema, mesmo porque é um tema difícil e exige também um tempo bem maior. Mas o que nós percebemos é que, com base em outros textos do Novo Testamento, lá Coríntios, os próprios evangelhos, nós vamos perceber que de fato o que é colocado como sendo uma permissão para o divórcio no Novo Testamento é exatamente apenas no caso de infidelidade conjugal. Esse é o caso último, fidelidade conjugal. Aí a Bíblia deixa claro a possibilidade do homem ou da mulher pedir o divórcio caso o seu cônjuge ele tenha sido infiel, tenha prostituído, tenha adulterado. Ela pode ou ele pode então pedir o divórcio. E a Bíblia ainda faz uma observação: se não houver possibilidade do perdão, aí há a possibilidade do divórcio. O novo casamento de um divorciado, ainda que por infidelidade, é questionável, no mínimo questionável. Não quer dizer que Deus não perdoe alguém que, caso esteja no novo casamento, e que esse casamento tenha sido rompido, seja por infidelidade ou não. Não quer dizer que Deus não perdoe, porque o perdão, a salvação é um ato de graça divina. Mas o que eu quero colocar é que não há muito respaldo e as opiniões são divididas quanto ao novo casamento, no caso de alguém que rompeu o casamento por causa que o outro foi infiel e ele tenha praticado o ato da infidelidade, para que ele possa então ter um novo casamento. É um tema que se merece discutir. Bem, então aqui é o que a lição aqui apresenta, por isso que eu estou me detendo apenas nisso aqui. E aqui eu coloquei duro, mas real é esse discurso. De fato mas não é um discurso meu. Estou apenas lendo o que o texto bíblico está apresentando. Bem, aí a lição, vamos para a introdução da lição. Nos diz assim a introdução da lição: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal
tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Então, o divórcio seria uma dissolução absoluta da união conjugal, tendo aí como resultado a anulação, portanto, dos efeitos civis. Isso segundo a lei, no caso, dos homens, vamos dizer assim. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então vai depender da questão da cultura, da questão das leis, da questão dos pressupostos religiosos que dada a comunidade se alia, etc, etc. Ou seja, não há, vamos dizer assim, não há um pensamento comum quanto à questão de um novo casamento pós-divórcio, seja ele por qual motivo ou mais especificamente por infidelidade. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. É claro que, como falei, não há um aprofundar do tema, não sei se pelo espaço da lição ou pelo próprio desafio do tema, em se tratar assim, de uma maneira bem mais direta e aberta, já se tem uma certa dificuldade sobre isso, mas a lição ela apresenta minimamente a questão do divórcio à luz da cultura bíblica e dentro de um contexto contemporâneo. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Aqui fala uma menção sobre a questão da Declaração de Fé, aqui mais especificamente aqui da Assembleia de Deus, cuja lição aqui, cuja editora pertence, mas que contempla não apenas aqui a Assembleia em si, mas que assemelha a quase todas as igrejas cristãs. Estou dizendo quase todas, não todas. Bem, o primeiro tópico da lição, temos o seguinte: o divórcio no contexto bíblico, primeiro tópico. O primeiro subtópico: o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Monogâmico, ou seja, o homem ter apenas uma mulher, a mulher apenas um homem, vitalício, que era o casamento para a vida toda. Que sempre foi o plano de Deus, na verdade. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Isso aqui é bem interessante, porque Malaquias capítulo 2, verso 16, isso no Antigo Testamento, temos o seguinte, aí tomando do verso 13 a seguir, nós temos o seguinte: aí é uma reclamação de Deus para com os sacerdotes, e ele vai dizer o seguinte por meio do profeta Malaquias: o sacerdote errava e levava o povo também a errar. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão, da mão dos sacerdotes. Todavia perguntais, os sacerdotes perguntavam a Deus, estando eles naquele estado de pecado e prostração espiritual. Por quê? Ou seja, por que Deus não aceitará mais a nossa oferta? Aí o Senhor responde: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, testemunhou o teu casamento, e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ou seja, o sacerdote estava traindo a sua mulher, e diante de Deus isso era um pecado, e Deus aqui está dizendo que Deus havia testemunhado essa união com a mulher da sua aliança, a mulher do sacerdote, que ele agora estava traindo-a e mesmo assim vindo diante de Deus a trazer a oferta. Infelizmente muitos hoje fazem a mesma coisa.
estão trazendo a oferta. A oferta aqui não é só que era uma oferta mesmo no sentido da oferta do povo, mas no sentido mais abrangente, a oferta aqui simboliza tudo aquilo que você pensa estar fazendo para Deus. Pode ser o dízimo em si, a oferta em si, mas também pode ser o teu louvor, a tua oração, a tua pregação lá na frente, o seu testemunho. Quantos continuam trazendo ao altar do Senhor, mesmo sendo infiel para com Deus? Porém, da mesma forma como Deus não aceitava no passado, ele continua rejeitando no presente, porque a moral divina ela é absoluta. Se Deus rejeitava a oferta do sacerdote lá no passado, ele continua rejeitando a oferta de todo aquele que vem em pecado ao altar de Deus, querer comprar Deus com uma oferta, seja lá o que ela represente. Bem, então, aí o verso 15 ele diz: e não fez ele somente um, falando em relação ao primeiro homem, ao ter sido criado, e não fez ele somente um, ainda que ele sobejava espírito. E por que somente um? Não é que buscava a descendência piedosa, portanto guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Pois eu detesto o divórcio. Deus que está dizendo. É duro a palavra de Deus. Se fosse fácil, todo mundo seguiria. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele, detesto o divórcio, e aquele que cobre de violência o seu vestido. Detesta o divórcio e detesta aquele que está o pecado, aquele que está em pecado. Aqui é interessante que o texto está dizendo que Deus detesta não só o pecado, detesta a pessoa que assim fazia. Era isso mesmo. Eu detesto o divórcio e aquele que cobre de violência o seu vestido. Deus detestava até o indivíduo que isso praticava. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Essa era a visão de Deus quanto ao divórcio. Era e é a visão de Deus quanto ao divórcio. Bem, então aí nós temos um texto no Antigo Testamento aí que vai realmente trazer assim de uma forma muito incisiva o posicionamento divino em relação à dissolução de uma união essa criada pelo próprio Deus, e isso devemos levar em consideração. Isso é muito interessante nós observarmos. Bem, um pouco mais à frente, nós vamos então aqui ver o comentarista, ele nos apresenta então, Deus odeia o divórcio, contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Então aqui fala em relação ao divórcio previsto, o divórcio enquanto uma permissão, aqui está Deuteronômio 24, verso 1 ao 4, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio, e lá dará na mão, e a despedirá de sua casa. O que a gente chama, alguns estudiosos a dizer que não seria uma carta de divórcio, mas uma carta de repúdio, está em Deuteronômio 24, aí no primeiro verso. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e esse também a desprezar, ele faz-lhe carta de divórcio, e lhe dê na mão, e a despedirá de sua casa. Ou se esse último homem que a tomou por si, por mulher, vier morrer, então o primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, a forma como Deus aqui, no momento quando é permitido, no caso aqui, o divorciar, ou no caso aqui, da carta de repúdio. Aí na sequência, em Deuteronômio,
Vou ver um pouco mais na frente, Deuteronômio 22, o verso 22, a gente vai ler logo, terminar a leitura aqui. Deuteronômio 22, deixar aqui separado, vou ler primeiro aqui o que nos fala o comentarista. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa, aí no caso, no texto que nós lemos, em Deuteronômio, no caso 24. E aí essa ideia aí de coisa feia, encontrar, no caso, coisa feia na esposa, que é exatamente aí o sentido, indo lá na raiz hebraica, o significado, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Então, segundo aqui a expressão aqui hebraica, coisa feia teria o sentido de uma nudez ou coisa vergonhosa, ou seja, se na mulher tivesse alguma coisa que viesse envergonhar o marido, no sentido da sua nudez, no sentido de algo que não fosse decoroso para a mulher e que trouxesse vergonha para o homem, então ele poderia repudiar a mulher. O texto não especifica o que significa essa expressão, no caso a nudez ou coisa vergonhosa ou coisa feia. A nudez até que dá uma certa ideia, mas coisa vergonhosa ou coisa feia já não há assim uma explicação mais clara. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, nesse caso aqui, não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Então aqui, segundo estudiosos, aqui essa coisa feia ou vergonhosa não era uma referência ao adultério, porque já havia leis bem específicas em relação ao adultério. O caso do adultério não era resolvido com uma carta de divórcio. Então aqui não se tratava de adultério. Alguns até dizem que coisa feia poderia ser por qualquer motivo. O homem, num caso, se achasse a mulher, de repente a mulher ficasse feia, ou deformada, ou um dia lá, ou qualquer coisa, como o texto fala aqui, coisa feia ou vergonhosa, a mulher não soubesse cozinhar até mesmo, deixasse um alimento, quem sabe queimar um alimento, alguma coisa assim, ele podia repudiar a mulher. Então houve imagem, assim, já que o texto não diz especificamente, para várias interpretações do que seria essa coisa feia ou o que seria algo que seria para o homem vergonhoso. Só que o que é claro aqui no texto é que isso não se trata de adultério. Então aqui essa permissão aqui, quando contemplava-se essa permissão do divórcio, aqui o da carta de repúdio, não era um caso de adultério, porque o adultério ele era tratado como um pecado mortal, um pecado que deveria ser punido pela morte, como está em Deuteronômio 22, que diz o seguinte: se um homem for encontrado deitado com mulher que não tenha marido, se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha, melhor dizendo, com mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se estiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Então aqui na lei, a punição para o adultério era exatamente a morte. Então o homem que se deitasse com uma mulher casada, tanto ele quanto a mulher deveriam ser apedrejados. E esse não é por acaso que lá aqueles inimigos de Jesus levou a mulher, que segundo eles foi apanhada em ato de adultério, para que fosse apedrejada. Agora, cometia um erro grave porque levava apenas a mulher. E pela lei também o homem deveria ser levado para ser apedrejado. E aí Jesus, com a sabedoria divina, soube resolver aquele problema, porque todos eles eram igualmente pecadores. Bem, então aqui nós temos como o adultério ele é tratado na Antiga Aliança, que é o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Nesse divórcio, ou a carta de repúdio não era na verdade o que nós vimos como divórcio no Novo Testamento. Era um documento ali onde se escrevia num papel, e ali tinha
chamava ali duas testemunhas e eles presenciavam aquilo, e ali a mulher, ao dar aquele papel, a mulher estava livre para poder, no caso, arrumar um outro casamento. Bem, na sequência aí, nós temos o subtópico 2, o divórcio no contexto agora do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, que é o que nós lemos, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Esse é o plano original de Deus. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, que era retomando a questão lá, se houvesse uma coisa feia, com aquelas interpretações que ele fazia, podia repudiar a mulher por qualquer coisa. Jesus repudia tudo que eles tentavam fazer para justificar o fim do casamento, inclusive essa coisa feia que era citado lá em Deuteronômio. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, que aí do grego é apolio, ou apolio, que seria num caso a palavra referente a divórcio, é se um dos cônjuges praticasse relações sexuais ilícitas. Seria o único motivo. E aqui a expressão aqui de relações sexuais ilícitas traduz, aqui segundo o comentarista, o termo grego é moixalmai, que significa adulterar. Então, Jesus vai dizer que o único motivo para o divórcio seria exatamente o adultério, já que na nova aliança não é punido com a morte dos adúlteros, mas aqui seria a possibilidade, no caso do rompimento do casamento, do divórcio, seria por motivo de adultério, e no Antigo Testamento era punido com a morte. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. O comentarista aqui coloca, e é de fato o que, à luz do texto, está sendo colocado aqui. A não ser por causa de adultério, o casamento não é dissolvido aos olhos de Deus. Pode até ser dissolvido aos olhos civis. Mas aí entra os questionamentos, como é que fica essa pessoa diante de Deus? Está em pecado? Radicalmente à luz desse contexto bíblico, sim. Mas como falei, o perdão de Deus, ele é um ato de graça, um ato de misericórdia. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. É a afirmação aqui do comentarista da lição, ele colocando que aquele que foi alvo, no caso de uma infidelidade conjugal, uma vez que há a possibilidade do divórcio, também há a possibilidade de um novo casamento. Essa é uma discussão também que divide pensamentos. Alguns dizem que a pessoa está livre, outros vão dizer que não, que pode divorciar, mas não pode contrair um novo casamento. São discussões que aqui não é um ambiente propício, porque seria num ambiente onde a gente tivesse minimamente a possibilidade de interação, de argumento e contra-argumentos. E também o nosso tempo não nos permite. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, e ele se casar com outro ou com outra, comete adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Paulo também coloca isso. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso do crente, Paulo diz que se o casal vier a separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Isso no caso dos crentes. Então, no caso de crentes, segundo o ensinamento de Paulo, se viesse a separar, que não se casasse de novo ou que viesse a reconciliar, no caso os dois sendo cristãos, segundo o ensinamento de Paulo. Se o casal, no caso, for no caso do casamento misto, casamento entre cristão e não cristão,
Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão, ela teria o direito de divorciar-se. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego dedoulatai, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Isso segundo alguns estudiosos, mas isso também não é consenso. Bem, aí é o que a lição apresenta, eu não posso adentrar com maior profundidade nos inúmeros textos que a Bíblia apresenta sobre a questão, porque o espaço aqui não é suficiente. É o tópico 2 da lição, a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro subtópico, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes for preciso. Aí, a partir da Constituição de 88, houve vamos dizer assim, uma flexibilização que a pessoa pode divorciar e casar o tanto de vezes que achar necessário. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Como eu falei, talvez seja até mais fácil divorciar do que casar. Subtópico 2, o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral, ou seja, como isso é tratado à luz das Escrituras, a termo da moral divina, vamos ser mais claro. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento, para a pessoa que não conhece a Deus. Mas o cristão deve perguntar se isso é normal, se isso é moral, se isso está de acordo com a moral divina. Moral ou é imoral? O crente termina um casamento, casa com outro, termina um casamento, casa de novo. Isso é moral diante de Deus ou isso é amoral? O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Para o Estado pode ser legal, mas o aspecto moral, isso é visto à luz da palavra de Deus. Isso será que é moral à luz da Bíblia? Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Com tudo isso, é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Eu diria não só para pastores, para o cristão, de modo geral. Pastor não é nem melhor e nem pior. Eu diria que pesa para um pastor a questão da liderança, é claro. Porque se ele exerce a liderança, como é que ele vai pregar a união do casamento, a indissolubilidade do casamento, como ele vai ensinar sobre divórcio biblicamente, se ele já está no segundo, terceiro casamento por N motivos. Pega ruim, fica meio complicado, ele fica desautorizado nesse requisito. Mas então, não é moral para o cristão, não é moral para o crente, isso não pode ser normal. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Alguns divorciaram, mas nunca deveriam ter feito. Porque, infelizmente, a dureza do coração do homem faz com que o homem ache que é mais cômodo, mais fácil contrair um novo casamento do que investir no seu casamento para a restauração. Então prefere descartar uma união, acabar um casamento e tentar acertar em outro do que recuperar aquele casamento que foi um resultado de um amor, de uma paixão, de um namoro, um noivado, etc. Mas as pessoas não querem, infelizmente, são incentivadas por essa sociedade profana em não investir no seu casamento.
na menor discussão, no menor vacilo um do outro, já não se fala em conversar, já não se fala em perdão, já não se acredita na possibilidade de mudança, de restauração. Aí destrói-se um lar e tenta construir outro. Geralmente um abismo chama outro abismo. E nisso aí, quem mais sofre são exatamente os filhos. Não que deve estar casado só por causa dos filhos, mas os filhos sofrem muito e a sociedade, é claro, como um todo, a igreja sofre por isso. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Sair de um relacionamento nunca é uma experiência boa para ninguém. E sair de um relacionamento por discussão, infidelidade, entrar em outro, sempre vem aquela questão do medo, da possibilidade de acontecer novamente. Não que vá acontecer. Subtópico 3, tópico 3, último tópico. O divórcio e a prática pastoral, ou seja, como o pastor deve lidar com o divorciado. Isso aqui é muito sério. Exige do pastor muita sabedoria mesmo. Você que é líder, que é pastor, peça muita sabedoria de Deus, muito temor, muita direção, quando você for ter que tratar com essa questão do divórcio ou tratar com alguém divorciado. Que você tem que ser bíblico no tratar, quando o casal pensa em divorciar, mas também você tem que ser bíblico em tratar com alguém que passou por essa amarga experiência, porque também essa pessoa tem uma alma, ela também é filha de Deus, ela também foi alcançada por Cristo. Muito sério essa questão. Primeiro subtópico, a pessoa do divorciado. O ou a divorciado ou divorciada é uma pessoa e como um tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimento de rejeição, de medo, ser rejeitado pela igreja principalmente, pela família, medo de entrar no novo relacionamento, se deve entrar ou não, se tem a aprovação de Deus ou não, o abandono, o medo de ser abandonado novamente. Então, rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento, porque aí vem a questão, os efeitos do rompimento de um casamento sobre os filhos são traumáticos na maioria das vezes. Sempre haverá marcas que esses filhos eles vão levar consigo. A alienação parental é uma tentação após o rompimento. A ideia aqui do abandono da família, abandono do direito paterno, isso é algo muito perigoso, entendeu? É uma tentação, mas que nunca é a forma adequada a ser buscada. Essa alienação parental, essa alienação paternal, dada ao abandono, a falta do direito de filho, isso aí é algo muito complicado. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. É muito sério tratar essa questão. Então aqui mostra que a pessoa do divorciado, o pastor, o padre, o líder, ele deve ter assim, um cuidado especial em aconselhar, em encaminhar para um tratamento psicológico, tanto os envolvidos ou a envolvida ou envolvidos filhos, é algo muito sério a ser tratado. E aí o subtópico 2 desse último tópico, o divorciado como cristão. Como conviver agora, divorciado e cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Aí é claro que esse é um tema muito complicado, porque é claro, cada igreja, a depender aí da profissão de fé, a depender do credo de cada igreja,
a depender aí, vamos dizer, mais especificamente do seu estatuto, do seu regimento interno, da sua forma da sua linha teológica, vai tratar o tema de forma diferente. A igreja que não vê nenhum problema, o divorciado continuar membro da igreja, ou o divorciado se batizar, não vê nenhum problema. Há outros que já vê problema. É uma questão que é tratada individualmente, mas que deve ser sempre à luz do que a Bíblia prescreve. E a gente sabe que a Bíblia ela é a verdade da palavra de Deus, mas ela não é exaustiva em alguns temas. Ela não é exaustiva para deixar tudo bem claro, não é. Não estou dizendo que ela não seja a verdade. Uma coisa é ver a Bíblia como verdade naquilo que ela fala. Outra coisa é defender a exaustividade da Bíblia em alguns temas. Tem temas na Bíblia que eles não são tratados de forma exaustiva. Não há assim, vamos dizer assim, textos que deixam bem claro o passo a passo. Não há. Daí a dificuldade teológica diante de alguns temas. Bem, então, talvez essa seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. As razões que levam alguém ao divórcio, atualmente, na maioria das vezes, nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. A Bíblia diz que a graça de Cristo, a redenção de Cristo, o perdão de Cristo, ela cobre todos os nossos pecados. Ele cobre, melhor dizendo, todos os nossos pecados. Então, não devemos tratar alguém numa situação como essa como se não fosse uma alma preciosa, alguém que Cristo também ama, pagou o preço por ela e que tem interesse na sua salvação, na sua felicidade, inclusive. Muito sério tratar com essas questões. Contudo, que esse amor, o amor de Deus pelo perdido, não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente pela sua palavra. Também, em nome do amor de Deus pelo homem, inclusive o divorciado, nós não podemos ignorar a justiça de Deus, os ensinamentos, a moral divina prescrita na sua palavra. Então, é algo que também deve ser levado em consideração. Vamos para a conclusão. Lamento não poder aprofundar mais nesse tema. Lamento. Confesso que a lição não dá conta do tema como um todo, nem eu também dei conta e dou conta. Mas quem sabe num momento você sentar com o seu pastor, numa oportunidade que você pode, quem sabe até pedir ao seu líder na igreja, seja qual comunidade que você congregue, seu grupo religioso, para que discuta o tema de uma maneira aberta, para que todos possam ser ouvidos e você possa tirar suas dúvidas. Bem, na conclusão da lição nós vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Não vimos tantas culturas assim, mas pelo menos vimos o contexto do Antigo e do Novo Testamento. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade, como já é o mundo, as pessoas sem Deus ou sem uma inclinação religiosa veem. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos, todos os relacionamentos humanos, inclusive. O casamento é uma instituição divina, como falei, não é instituição religiosa. Repito, grava isso. Casamento não é uma instituição religiosa, é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto com uma anormalidade
desse ideal divino. Então, o ideal divino é que o casamento seja até que a morte venha separar. Mas, pelo caso da nossa pecaminosidade, que nós temos aí, a dureza do nosso coração, é que vem o divórcio. E não porque Deus ele tenha mudado de ideia quanto ao casamento. E Deus nos abençoe, espero que minimamente eu tenha conseguido, pelo menos, vislumbrar aí para você uma leitura bíblica sobre o tema e mostrar aí a sutileza da normalização do divórcio na sociedade moderna e alertando para esse perigo no tocante à Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele continue falando a teu coração, que Deus abençoe a tua família, o teu casamento. Se você estiver enfrentando um problema no teu casamento, lute pelo teu casamento, lute. Se houver a possibilidade de perdoar, perdoe. Estou dizendo que você deva fazer vista grossa para o pecado, mas se há possibilidade de dar uma chance e, é claro, e ajudar o outro para que ele possa se reerguer, é melhor lutar para restaurar um casamento do que entrar em um novo casamento e, quem sabe, ter que novamente enfrentar situação semelhante. Mas que Deus te abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar, o teu casamento, e que Ele possa agir na tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço e a paz do Senhor, e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.